Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso terceiro webinar. Meu nome é Graziela, eu sou a gerente comercial da IEB, e antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês que estão nos assistindo. Nós sabemos que as informações sobre os mercados de insumos agrícolas, insumos industriais e diesel são muito valiosas para a execução de uma boa estratégia de compra, principalmente considerando o atual cenário com constantes oscilações de preço, alterações na disponibilidade de produtos. E, por isso, eu convidei dois chefes da mesa da IEB para nos auxiliarem esclarecendo como está o mercado e falar um pouco sobre o risco de fornecimento de cada produto. A Juliana Lemos e o Rafael Soares, já bem conhecidos pelo mercado, por serem especialistas em inteligência de mercado em insumos agrícolas, químicos industriais e diesel. Eles já foram convidados para participar de diversos eventos do agronegócio, entrevistas para importantes canais de divulgação, como Folha de São Paulo, Valor Econômico, palestras em eventos de entidades e associações, e até de eventos de fornecedores, além dos promovidos pela própria IEB. Obrigada, Juliana, obrigada, Rafael, por conseguirem um tempinho para participar aqui com a gente. A gente sabe o quão valioso é o tempo de vocês para monitorar e capturar informações para o mercado. Obrigado, Graziela, pela introdução. Bom dia a todos. Estou muito feliz de poder estar em mais um webinar aqui com vocês e espero que gostem do conteúdo que iremos trazer hoje. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês para falar de assuntos tão importantes. Bom, durante o webinar, o Rafael e a Juliana, eles vão fazer apresentações específicas para cada um dos insumos. A gente vai iniciar com o Rafael falando sobre diesel, depois a Juliana entra com fertilizantes e químicos industriais, e o Rafael finaliza com os defensivos agrícolas. E vocês vão ter um espaço para fazer perguntas, para tirar dúvidas, que fica no botão logo abaixo do vídeo. Vocês podem fazer essas perguntas no decorrer da apresentação, porém, elas serão respondidas apenas ao final do evento. E agora, nós vamos aí para a primeira apresentação com o Rafael, que vai trazer algumas informações importantes sobre o mercado de petróleo e diesel. Rafa, é com você. Certo, pessoal, vamos lá falar um pouco sobre diesel, né? Falar um pouco sobre petróleo. Diferente dos outros insumos que a gente vai ver hoje aqui, dos fertilizantes, dos químicos, dos defensivos, o risco de fornecimento do diesel ele é um pouco menor, né? Nós temos uma produção razoável aqui no mercado nacional que consegue fornecer para todo o consumo, né, doméstico. Mas o que vai ser muito influenciado, né, nesses próximos meses são as oscilações de preço, né? Todo mundo sabe que o diesel varia muito, né? Então é muito sensível aos comportamentos do mercado internacional. Então é isso que a gente vai focar na apresentação de hoje. E eu começo com esse gráfico, né? Ele é muito interessante, que mostra o comportamento da oferta e da demanda do petróleo nesses últimos meses, né? Por aqui vocês conseguem enxergar o porquê que teve aquela queda significativa, né? Um dos motivos da queda significativa no preço do petróleo em abril do ano passado, no início da pandemia. A demanda reduzindo drasticamente por conta dos lockdowns e logo em seguida a oferta também reduzindo quase que na mesma proporção. Depois teve a retomada, né, logo em seguida em uma curva em V, e também a oferta voltando a aumentar. Só que desde então, a oferta nunca ficou superior à demanda, né, o que trouxe o aumento do preço do petróleo desde aquele momento, né. Tivemos uma queda na demanda novamente no começo desse ano, por conta do retorno dos casos de Covid, né, uma segunda onda, e vocês podem notar que logo em seguida a oferta também cai, justamente para regular o comportamento de mercado. Mas depois eles voltam novamente o mesmo comportamento de alta, né, tanto da oferta como uma demanda, mas de novo a oferta sempre abaixo. Nos últimos meses, nós tivemos uma redução na demanda por alguns casos de Covid da variante Delta, em alguns países como Estados Unidos, principalmente na China agora, e também por conta de outros motivos, como os furacões, né, as tempestades que estão acontecendo no litoral americano. E vocês conseguem enxergar esse comportamento da redução da demanda nessas últimas semanas pelos dados da mobilidade, né, nos Estados Unidos.
nessas últimas semanas, teve uma redução de 23% a 27%, tanto no transporte público como transporte a trabalho, como referência do período pré-pandemia. Tudo isso por conta dessa passagem de várias tempestades pela região ali do litoral, né, na Flórida e tudo mais, que vem reduzindo o transporte. Então, isso reduziu a demanda, tanto em agosto quanto em setembro, né, agora. Por outro lado, aqui no Brasil, a mobilidade ela vem crescendo, já está 14% superior, principalmente no transporte a trabalho. E outro país grande consumidor aí de combustíveis, a Índia, com 5% a maior já no transporte público e 12% ainda abaixo para o transporte a trabalho. Mas mesmo assim, né, nós estamos sentindo, por mais que nesse período, né, a gente nota uma redução na demanda, a previsão é que ela retorne mais forte. Se vocês verem aqui, né, nas nossas previsões, a demanda ela deve reduzir um pouco agora em setembro, e depois ela volta a aumentar justamente contra a normalização dos casos de Covid, as vacinações indo cada vez mais rápido. E a oferta também aumentando gradativamente. Só que, no momento, nós estamos vendo uma oferta restrita. Assim como os furacões lá no hemisfério norte vêm impactando na demanda, na oferta também, porque algumas refinarias americanas estão paralisadas, né? E isso impacta muito. Além das refinarias, também tivemos alguns portos de escoamento do petróleo e do diesel também paralisados pelo mesmo motivo. Então, isso dificultou a oferta de produto nessas últimas semanas e deve impactar pelo menos em mais algumas, caso esses furacões, essas tempestades venham a aparecer novamente. Outro ponto é o OPEP também, que em agosto mostrou, né, um interesse de aumento da flexibilização da produção de petróleo para 400 mil barris dia, só que isso não aconteceu como esperado. Alguns países, como a Rússia, tiveram problemas de produção em alguma das suas refinarias, questões de acidente, né, de incêndios, então essa oferta não vem retomando como esperado, né? A gente pode ver até aqui, né, como a oferta reduziu também agora em agosto, mas ela deve voltar juntando muito bem próximo aqui da oferta e da demanda. Então, isso mostra que há uma tendência de alta nos preços, né, com a demanda um pouco mais forte que a oferta, né, continuando essa tendência de retomada de preços. Isso você pode ver, né, na nossa previsão de preços aqui para o Diesel A Brasil. Como o interesse nosso aqui no webinar é mostrar, né, quais são os riscos que podem acontecer nesses próximos meses, eu trouxe dois cenários, um cenário mais conservador e um cenário mais moderado, né? No conservador, é uma tendência de aumento mais significativo no preço do petróleo e, por consequência, no diesel A aqui do Brasil. Quais são os fatores que podem levar a esse cenário conservador? Uma temporada mais longa das tempestades nos Estados Unidos, está previsto uma outra tempestade, pelo menos nesse momento que a gente está fazendo esse webinar, a tendência, né, a previsão é de ter mais algumas tempestades lá na região, então isso pode acarretar em uma redução ainda maior na produção da região, né, principalmente das refinarias, e também a dificuldade de escoamento pelos portos. Os riscos de conflito com o Talibã, por mais que a região onde está havendo o conflito não seja grande produtora de petróleo, ali ao entorno, né, nós temos produtores de petróleo. Se esses conflitos se intensificarem, pode ser que mude a situação de segurança na região e possa impactar de alguma maneira na produção daquela região ali do Oriente Médio. Também temos um maior controle de casos do Covid na China. Se isso realmente acontecer, a demanda deve voltar mais forte, né? Nós estamos vendo que cada vez mais está aumentando os casos, principalmente no sudeste ali da China, mas se eles tiverem controle, como eles fizeram no ano passado e fizeram também na província de Jiangsu algumas semanas atrás, a demanda deve voltar. E a maior taxa de câmbio também aqui no mercado nacional, né? Se a tendência seja de aumentar aí por alguns motivos internos, pode aumentar ainda mais o preço do diesel, já que ele é muito dependente, né, influenciado fortemente não só pelo Brent, mas também pela taxa de câmbio. Caso o cenário moderado ele venha a acontecer, vocês veem que a previsão é de um aumento de preço ainda, né, mas numa quantidade, né, numa tendência um pouco mais baixa. Isso pode acontecer pela retomada da produção de petróleo nos Estados Unidos, ou seja, se as tempestades não voltarem a acontecer em um grau tão intensificado como está sendo agora. Os novos casos de Covid e Delta pelo mundo, principalmente na China, então isso também diminui a demanda por produtos e aí isso segura o retorno
da demanda e assim com o preço do petróleo. A OPEP conseguindo flexibilizar em maior quantidade a produção de petróleo, né? Isso deve acontecer lá nos países produtores, e a valorização do real, né? Que aí sim, com uma taxa de câmbio mais baixa, o preço do diesel A volte a apresentar quedas ou até estabilização nos patamares. Atualmente, nós não estamos vendo fatores que levam à redução no preço do diesel A, né? Ou uma estabilização em um patamar mais elevado, como é o caso do cenário moderado, ou um aumento mais significativo no caso do cenário mais conservador. Tudo isso por conta desse balanceamento entre oferta e demanda que está bastante fragilizada, seja pelas questões climáticas nos Estados Unidos, seja pelos casos de Covid que estão acontecendo ao redor do mundo. Então, Graziela, infelizmente não temos um cenário positivo aí para o diesel nos próximos meses, justamente por conta desses dois motivos. Obrigada, Rafa. E até considerando essas informações que você trouxe, eu entendo que muitas devem ter reflexos sobre outros mercados de insumos que estão relacionados à cadeia, principalmente aí ao petróleo. E por isso, eu gostaria de aproveitar a Juliana, a chefe da mesa de fertilizantes e químicos industriais da IEB, para falar se existem riscos também no mercado de fertilizantes. Juliana, é com você. Obrigada, Graziela. Além de tudo isso que o Rafael contou para a gente relacionado ao petróleo e ao diesel, nos fertilizantes nós também estamos sentindo impactos da questão logística global, bastante conturbada, com vários portos congestionados. Além disso, tem a questão de que os produtores de algumas commodities agrícolas estão com uma relação de troca muito favorável. E é isso que eu vou detalhar aqui para vocês no próximo slide. Eu trouxe um gráfico mostrando o volume de importação mês a mês para os fertilizantes, considerando as principais matérias-primas NPK. E vocês vão conseguir perceber que mês a mês o volume importado foi maior do que a média dos últimos 3 anos, com exceção de abril. Todos os outros meses apresentaram aumentos, ficaram maiores, na verdade, que a média dos últimos 3 anos. E aí você pode se perguntar, né? Como assim, mesmo com essa importação tão grande, a gente está falando de baixa oferta de fertilizantes? Mas é que este volume de fertilizantes, ele já tem destino certo, né? Ao longo do ano, ele foi destinado para os produtores de grãos que se anteciparam. E isso fica evidente nesses gráficos à direita, que mostram a relação de troca para a soja, que foi um destaque aqui com uma relação de troca bastante favorável, para o milho e para o algodão também. Então, desde julho do ano passado, a relação de troca ela foi bastante favorável. Vários produtores, no finalzinho do ano passado, aproveitaram para se preparar para esta safra e para a seguinte. Então, por isso, o volume ele foi direcionado para ele está sendo direcionado para esses grandes consumidores que já se anteciparam. Assim, sobra pouco volume para as vendas spot dos misturadores aqui no mercado nacional. Então, essa situação de consumidores antecipando compras e também dos problemas logísticos levam a alguns problemas que vocês devem estar sentindo quando acessam o mercado de fertilizantes. O primeiro deles é a baixa oferta para alguns produtos, com destaque para os fosfatados, para o MAP e para o cloreto de potássio. Atrasos também na reposição desses insumos nas misturadoras, né? Conforme os navios estão chegando um pouco mais atrasados aqui no Brasil, isso faz com que tenham também um atraso na reposição de produto. E as cotações estão com uma duração bastante curta, com prazos curtos. Às vezes, as cotações estão com prazos de 1 dia, para alguns produtos até mesmo algumas horas. E isso tem acontecido por conta dessa dificuldade de reposição e também dos altos preços no mercado internacional que mudam semana a semana. E você pode se perguntar por quanto tempo isso vai se manter, né? Por quanto tempo eu tenho que me preocupar com essa situação? Um dos primeiros pontos que nós precisamos observar é em relação ao consumo de fertilizantes. Então, aquelas mesmas culturas que são as grandes consumidoras, consomem mais de 60% do fertilizante aqui no Brasil, a gente precisa observar os períodos de plantio. E para todas elas, isso acontece no segundo semestre, a partir de outubro. Nós já vemos aqui um destaque de uso de fertilizantes. Então, durante este período, nós vamos ver uma demanda ainda mais intensa. Além disso, existe uma baixa disponibilidade de caminhões atualmente. Nós não estamos num período de exportação tão forte de grãos. Assim, os caminhões que
iriam para os portos para exportar e voltariam com fertilizantes, né, fazendo o famoso frete retorno, não estão fazendo essa rota, então tem uma menor disponibilidade de caminhões disponíveis além do aumento no preço do diesel que o Rafael mostrou na primeira apresentação. E o terceiro ponto que nós precisamos observar é em relação aos atrasos de navios trazendo o produto. Nós somos bastante dependentes da importação de fertilizantes aqui no Brasil. Então, enquanto essa situação, esses 3 pontos principais durarem, a gente deve ver uma dificuldade maior no fornecimento de fertilizantes, encontrar produtos com maior oferta no mercado. Dado o cenário geral, eu gostaria de falar um pouquinho sobre como estão as principais matérias-primas, né, como está se comportando o mercado delas atualmente. Para os nitrogenados, os leilões indianos ditaram o ritmo das compras, né, dos preços também da ureia ao longo do ano. Então, sempre que havia um leilão indiano, o preço ele subia um pouquinho e depois voltava a ceder. Então, ainda existe expectativa de um próximo leilão. Os estoques na Índia nós acompanhamos praticamente diariamente. Eles estão bastante baixos para a ureia, então é esperado que aconteça um novo leilão. A demanda brasileira também deve aumentar para o milho, e estão acontecendo inspeções ambientais na China, que pode impactar aqui o preço dos nitrogenados. Em relação aos fosfatados, né, que apresentaram aumentos de preço desde o início desse ano por diversos fatores mercadológicos, ainda 3 semanas atrás aconteceu o furacão Aida, que passou ali no Golfo do México, atingiu os estados da Flórida, do Texas, da Louisiana, e acabou impactando a produção de fosfatados da Mosaic. Então, por isso, a gente deve ver um menor fornecimento desta planta. Também tem uma expectativa de alta demanda brasileira ainda nos próximos meses para fosfato, ele geralmente é utilizado no plantio, e ainda tem custos de produção mais elevados, né? As matérias-primas mais comuns para a produção de fosfatados, como o enxofre, o ácido sulfúrico, a rocha fosfática, apresentaram aumentos e sustentam os custos de produção de fosfatados mais elevados. E, por fim, o cloreto de potássio, que tem se destacado ultimamente, neste último ano, na verdade, em relação à sua escalada de preços, ele apresentou, na verdade, a Mosaic apresentou problemas de produção de cloreto de potássio no finalzinho do primeiro semestre. Isso já reduziu uma oferta que estava bastante restrita. Também tiveram as sanções impostas contra a Bielorrússia desde julho desse ano, primeiramente pela União Europeia, depois pelos Estados Unidos, pelo Canadá e pelo Reino Unido, que devem dificultar ainda mais a exportação do produto da Bielorrússia. A Bielorrússia é um grande produtor de cloreto de potássio mundial e ela fornece para o Brasil cerca de entre 20% e 30% do produto que chega no mercado nacional. Então, eles já estavam com dificuldades antes dessas sanções em atender toda a demanda e a situação ficou ainda mais crítica. E existe a alta demanda para os produtores de grãos, que deve se intensificar nos próximos meses, como eu mostrei na tabelinha para vocês. Então, nós somos o segundo maior consumidor de cloreto de potássio do mundo, e os nossos períodos de plantio e de uso de fertilizantes, ele acaba influenciando no preço no mercado global. Eu trouxe aqui alguns fatores que podem contribuir por uma redução da demanda por fertilizantes, que são condições climáticas adversas, né? Talvez se não acontecer as chuvas esperadas para o plantio aqui no Brasil, ou redução de área plantada. Mas com o cenário que nós temos hoje, nós não enxergamos que isso seja a maior probabilidade. Tendo todas essas informações, tanto do cenário geral, quanto aqui de cada uma das matérias-primas, nós conseguimos botar as tendências para esses fertilizantes para os próximos meses. E aqui eu trouxe, então, um gráfico mostrando o preço CFR em dólar por tonelada da ureia, do MAP e do cloreto de potássio, até agosto, considerando a média de tudo que entrou no Brasil, para cada um desses produtos. E vocês vão reparar que existe uma tendência, então, de alta, com base no que a gente conversou no slide anterior, com um destaque aqui para o cloreto de potássio. E eu trouxe também, né, para deixar mais próximo a nossa realidade de cotação de preço de mercado, eu trouxe um preço de mercado na região de Paranaguá, em reais por tonelada. E nós conseguimos ver uma tendência bastante semelhante também em relação ao preço da matéria-prima. O preço também deve apresentar aumentos nos próximos meses, até o final do ano. Bom, Graziela, com essa tendência de alta nos preços e baixa disponibilidade de produto para vendas spot, é fundamental
que quem nos assiste planeje muito bem a compra dos fertilizantes. Obrigada, Ju. Realmente, aí, os fertilizantes, eles estão entre os principais gastos das empresas que utilizam na produção agrícola, né? Sejam eles as usinas, os produtores de grãos, florestas, citros, e também as empresas que distribuem, né, como as cooperativas e os próprios distribuidores agrícolas. E por isso, como você mesmo disse, é muito importante acompanhar essas movimentações. A gente também sabe que os fertilizantes, eles influenciam a cadeia dos químicos industriais. E eu queria aproveitar que você está aqui com a gente e para contar um pouquinho também como está esse mercado de químicos e quais são os riscos. Vamos lá, realmente tem bastante influência, né? Principalmente nos químicos industriais que são usados na fabricação de fertilizantes, como o enxofre, o ácido sulfúrico que eu citei, o ácido fosfórico, eles também sofrem influência dessa demanda bastante aquecida para os fosfatados, e como vocês viram, os preços dos fosfatados vão continuar subindo, assim como a sua demanda. Então, hoje eu trouxe aqui 3 insumos industriais. Nós acompanhamos diversos insumos para os segmentos, para as indústrias ligadas ao agro, né, tanto para a produção de açúcar e etanol, de suco de laranja, de celulose, mas eu trouxe os 3 que estão se destacando no mercado recentemente: a soda cáustica, a cal e o ácido sulfúrico. Mas antes eu gostaria também de dar uma introdução sobre o que está influenciando neste mercado. Então, os principais pontos, né, o primeiro deles é a pandemia, que desde o ano passado tem influenciado em lockdowns, em regiões portuárias, redução de turnos de produção, a questão logística internacional, que o Rafael citou na primeira apresentação, que impacta os fertilizantes, também impacta aqui os químicos industriais. Trouxe o exemplo aqui do frete marítimo do Golfo do México, que aumentou cerca de 48% em um ano, né, nos últimos 12 meses. Então, isso impacta diretamente na importação de soda, por exemplo, que a gente traz muito desta região. E, por fim, paradas para manutenção, que são um grande destaque aqui para os químicos industriais neste período. Algumas paradas programadas, não programadas, e os impactos de tempestades e furacões. Aconteceu a primeira tempestade lá em meados de abril, nessa região do Golfo do México, que afeta os estados ali dos Estados Unidos. Depois aconteceu o furacão Aida, e esse que está passando durante essa semana pela região também, a tempestade Nicholas, que deve influenciar. A gente fica acompanhando se isso pode influenciar também. E aí essa situação impacta não apenas a produção de petróleo da região, mas impacta também a produção de enxofre, de polímeros, de diversas empresas que ficam na região, e de soda cáustica. E é isso que nós vamos ver a seguir. Então, o primeiro produto que eu trouxe é a soda cáustica. E a gente consegue perceber um aumento nos preços desde o final do primeiro trimestre, relacionados com essa baixa oferta no mercado, né, com esses problemas na produção. Então, 2 tempestades seguidas atingiram a região e diminuíram muito a oferta. A gente até tem uma rotina de ligações para conversar com esses produtores, entender como está a situação. E antes do furacão Aida, eles estavam já voltando a produzir soda cáustica, né? A Westlake, a Oxychem, a Olin, estavam voltando a produzir, mas voltados para atender a demanda do mercado interno americano. E agora, com essa situação do furacão Aida, a situação deve voltar a ficar mais crítica em relação ao fornecimento. A gente tem uma produção nacional, mas ela representa menos do que nos últimos anos em relação ao consumo, né? Costumava representar cerca de 60% do consumo e agora representa menos de 40%. Então, a importação tem ganhado mais força aqui no Brasil para a soda cáustica. Por isso, ela é tão relevante. Em relação aos fornecedores nacionais, a Braskem, que é uma importante fabricante, ela está com problemas em Maceió desde 2018 na produção, relacionados à infraestrutura da empresa lá, e eles estão produzindo a partir da importação de matérias-primas. E, da mesma forma, né, dos outros produtos, a questão logística marítima tem influenciado nisso. A importação de salgema está chegando com atrasos para a Braskem, e por isso eles também estão com dificuldades de atender os pedidos no prazo. Além de toda essa situação de oferta bastante prejudicada, a demanda está bastante aquecida para a produção de alumina e de celulose. Então, para esse produto, a tendência é de alta com esse cenário para o próximo trimestre, até que essa situação de fornecimento ela se normalize. Em relação à cal,
Os preços vêm subindo desde dezembro do ano passado, fica bastante claro nesse gráfico que eu trouxe, lembrando que este gráfico, diferente do outro, que é sobre o mercado internacional, a gente colocou o preço do mercado nacional, a média para cal calcítica na região de Minas Gerais. Então, houve realmente um aumento nos preços. E os principais fatores estão relacionados com, primeiro, os custos de produção que se elevaram. O coque de petróleo, acompanhando a cadeia de petróleo, apresentou aumentos, e o calcário, que neste momento está com a demanda muito aquecida para o preparo de solo para o plantio daquelas culturas que eu mostrei na apresentação anterior. Então, o custo de produção da cal ele está mais elevado. Além disso, a mesma situação de fretes para fertilizantes também fica evidente aqui na cal, né? Existe uma menor disponibilidade de fretes neste momento para esse produto. A cal é um produto com não tem muito valor agregado, não é mesmo? Então, o custo de frete acaba influenciando bastante no preço final para o consumidor. Em relação à demanda, ela está aquecida para os segmentos de siderurgia e de construção civil, que vem demonstrando resultados bastante interessantes. A tendência para a cal, então, com esses custos mais elevados e demanda aquecida, é de alta para o próximo trimestre. E, por fim, o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico tem chamado muita atenção em relação aos outros químicos nesses últimos 3 ou 4 meses. Da mesma forma que o cloreto de potássio tem chamado atenção para os fertilizantes, aqui é em relação ao ácido sulfúrico. O gráfico ele chama também bastante atenção, né? Os preços eles estavam na faixa dos centavos no final do ano passado, início desse ano, e hoje as cotações no mercado nacional já chegam, cotações spot já chegam próximo aos R$15 por quilo do produto. Então, a alta para esse produto ela já era esperada por alguns motivos, né? Pelo aumento no preço do enxofre, que vem acontecendo desde o início do ano, e a demanda também aquecida para a produção de fertilizantes fosfatados e também para uso em usinas de cana-de-açúcar. Mas o que não era previsto, que está sendo o maior impacto aqui em relação ao preço do ácido sulfúrico e disponibilidade, são as paradas para manutenção. Diversas empresas, diversas fabricantes pararam neste período entre final de maio e até agora, algumas estão paradas, desde a CEMOC, Paranapanema, que está numa produção intermitente, a Yara, a Galvani, que também é do mesmo grupo da Yara, a Mosaic e a L. Queiroz. A Mosaic está parada e vai ficar por 90 dias, então pelo menos até o final de novembro ela não deve voltar à produção, e a L. Queiroz, que tem uma expectativa de voltar ainda este mês, no final deste mês. Então, isso tem tirado realmente bastante a disponibilidade, a oferta de produto, que está bastante restrita aqui para este produto. A tendência, então, Graziela, é que o ácido sulfúrico mantenha os preços elevados e com uma disponibilidade baixíssima nos próximos meses. Obrigada, Ju, pelas informações. Eu gostaria de relembrar a todos que existe um espaço para perguntas no botão logo abaixo do vídeo. Vocês podem continuar fazendo e ao final do evento nós vamos responder. E agora, gostaria de ouvir aí do Rafa, né, quais são as principais movimentações no mercado de defensivos agrícolas, se também existem riscos. Rafa, é com você. Certo, Grazi. Bom, infelizmente o cenário não é muito diferente dos químicos e dos fertilizantes que a Juliana acabou de falar para a gente, né? Os defensivos estão sofrendo tanto quanto todos esses produtos e a gente já vai olhar por quê. Acho que todo mundo, né, ou boa parte de vocês, né, que compram defensivos e acompanham esse mercado há algum tempo, sabe que o mercado nacional é muito dependente das importações de insumos, né? O Brasil produz muito pouco defensivo aqui, nós apenas formulamos os defensivos que importamos como produto de alguns países, né? Principalmente da China, né, que todo mundo acompanha aí. Estamos aumentando o volume trazido da Índia, temos também alguns produtos vindos dos Estados Unidos, de alguns países da Europa, alguns da África e outros países da Ásia. Então,
Com isso, nós ficamos muito dependentes da importação. E diferente dos fertilizantes que são importados via granel, né, o pessoal traz em bulk, os defensivos, na sua grande maioria, eles são trazidos em big bags, ou em IBCs, ou em isotanques. Ou seja, eles precisam dos navios aí que transportam containers. E como já foi trazido, né, desde o início desse webinar, está sendo um grande gargalo. Eu trouxe aqui uma variação de preço, né, de média de container dos últimos 12 meses, para quem não ainda viu esse drama que o pessoal está passando nos preços dos containers, o que aconteceu? Nós saímos ali em torno de $2.000 o container para quase 8, e já estamos vendo valores até maiores agora com os problemas que continuam acontecendo. Então, isso é um aumento de quase 4 vezes no custo, né, de transporte logístico. Historicamente, os preços, né, o custo logístico nunca foi tão impactante nos preços dos defensivos, no preço final que chega aqui, né? Isso acarretava em centavos de dólar, em alguns casos, o preço da logística internacional. Mas hoje, com esse aumento significativo que teve, estamos chegando próximo aos $2 por quilo de produto. Então, quando vocês imaginam, né, um preço de defensivo igual um glifosato, um 2,4-D, né, um MSMA que tem custos bem baixos, né, próximos aí dos $2, $3 o quilo, o aumento de $2 no frete internacional ajuda em bastante o aumento do preço aqui, que é o que a gente está vendo, né? O preço do glifosato, do 2,4-D, boa parte dos genéricos vindos da China aí, aumentando significativamente. Isso tudo por conta da disponibilidade de containers, né, que está em baixa no mercado, isso está impactando em outros mercados, né, como o mercado automobilístico, por falta de importação de algumas tecnologias, alguns equipamentos, né? Então não é só o mercado de defensivo que vem impactando nessa falta de container. E isso, né, tem impactado também por conta dos portos, né, os portos operando em capacidades menores ou até mesmo paralisados, como foi o caso de um porto no país, né, na China, que ficou paralisado aí quase um mês por conta dos casos da variante Delta na província, né? Eles paralisaram não só o porto por alguns dias, na verdade 25% da operação do porto foi paralisada, fica numa região próxima a produção de alguns defensivos, então isso impactou também no escoamento dos contêineres que estavam conseguindo chegar lá na China, começaram a criar novamente filas, né, para atracarem, e também nos próprios aeroportos, né? Para quem acompanhou os noticiários aí, essas variantes Delta que apareceram na China vieram de um voo da Rússia, então também impactou num dos maiores aeroportos lá da China, fazendo com que também o transporte via avião fosse comprometido, né? A gente até viu algumas importações vindo para cá de aeroporto, né, via avião, para poder mitigar esse risco de fornecimento, mas depois também começou a dificultar justamente por conta dessas restrições. E também os contêineres temos grandes dificuldades porque a rota China-Brasil são uma das mais longas, né, é uma das mais longas. Então, hoje, os operadores estão preferindo rotas mais curtas, né, para poder utilizar o container em mais de uma operação do que ficar aí quase 6, 7 meses com um container alocado em uma única operação de saída da China e vindo aqui para o Brasil. Então, isso fez com que realmente tivemos grandes impactos na vinda de produtos aqui para o mercado nacional e vai começar a impactar ainda mais nesses próximos meses. O que nós estamos enxergando, né, que às vezes dificuldades nas exportações chinesas e de outros países da região, elas devem continuar impactando até o final do ano, né, e a disponibilidade de produtos, pelo menos até o primeiro trimestre, começo do segundo trimestre do ano que vem. Então, isso é bem arriscado, né? A gente está bastante preocupado em relação a isso. E, além dos preços, né, do container, né, o frete internacional, o preço também dos defensivos aumentou significativamente no mercado chinês, né? A gente trouxe aqui o exemplo, né, do 2,4-D, que aumentou quase 34% no mercado internacional, e isso também vem acarretando em outros produtos que vocês devem estar acompanhando. O preço das matérias-primas estão em alta lá no mercado chinês e em algumas outras regiões, que vem impactando já há algum tempo no preço dos defensivos. A valorização da moeda chinesa também impactou fortemente nisso, né? Os preços dos produtos chineses estão cada vez menos competitivos com isso, então cada vez mais comprar em dólar
estão aumentando, né, o preço dos agroquímicos, e esse impacto, né, assim como o frete internacional, ele deve permanecer pelo menos até o final de 2021, né, esse aumento de preço que estamos vendo. Então, tudo isso, né, atrelado ao aumento do custo logístico, né, dos defensivos, né, o aumento dos preços dos insumos, a crise logística que a gente está sofrendo, isso deve, né, trazer algumas movimentações. O que a gente tem que sempre lembrar, né, que até mesmo nos webinars que a gente trouxe no passado, né, nos meses anteriores, que cada defensivo ele tem um comportamento diferente, né? Nós não podemos generalizar o que está acontecendo para todos os itens, mas para tudo isso a gente precisa tomar algumas ações específicas para cada um, né? E como ficar atento aos contratos atuais, né? Com possibilidade de postergação em alguns deles, né? Então é bom avaliar cada um dos produtos, ver qual que vai ser impactado por essa movimentação que a gente está falando. A estocagem de produtos, né? Nós sabemos que estocar produto nem sempre é uma boa prática dentro da operação, por isso que é bom ver, pô, Rafael, qual o produto que tem que ser estocado, né? Qual eu posso deixar de estocar, porque o mercado não vai ter esses riscos, né? Então, analisar fortemente quais produtos que podem ser estocados e também acompanhar o mercado para entender o movimento de redução do frete, porque nós esperamos que toda essa movimentação logística ela se normalize ao passar do tempo, por mais que tenha demorado um pouco mais, mas para tomar uma posição de mais longo prazo, principalmente para a próxima safra, né, que boa parte aí dos produtores já estão fazendo orçamento para o ano que vem, ou até já adotando algumas estratégias para a compra do ano que vem, olhar isso a longo prazo é importante. Então, por isso que precisamos entender até onde que vai esses riscos logísticos. E a inversão de curva dos produtos também, né? A tendência é que esse aumento de preço se mantenha, mas depois ele se normalize ou até mesmo reduza em algum momento do ano que vem. Então, acompanhar o mercado será importante para tomar essa posição de longo prazo em alguns defensivos, tá? Então, diferente do que a gente viu ano passado, né, que a curva de preço era de queda, né, nós estamos em um momento totalmente diferente nos preços dos defensivos, as incertezas no mercado por conta da pandemia, os preços reduzindo fortemente e algumas oportunidades no começo desse ano. Para o ano que vem a situação vai ser inversa, né? Então, para poder acompanhar e mitigar algum erro, será muito importante esse monitoramento de mercado item a item, né? Procurando não generalizar o máximo possível. Então, é isso, Graziela. Infelizmente, não temos boas notícias aí para o mercado. Realmente, vamos sentir o impacto da crise logística e esses aumentos de custo do lado dos insumos agrícolas, principalmente nos defensivos. Obrigada, Rafa. Também gostaria de agradecer a Ju aí pelas apresentações. As notícias que vocês nos passaram não são tão boas para as equipes de compras, mas eu tenho certeza que podem ajudar na antecipação aí de algumas movimentações. Nós trouxemos, pessoal, apenas um resumo das informações, mas se vocês quiserem ter acesso a outros dados, acesso ao risco de fornecimento de cada produto, vocês podem acessar as nossas plataformas de inteligência de mercado. E agora nós vamos para as perguntas, lembrando que para aqueles que ainda não enviaram suas dúvidas, é só clicar no botão logo abaixo do vídeo. Vamos para a primeira pergunta aqui. Pergunta sobre fertilizantes para a Juliana. Por que as cotações estão durando tão pouco? Nunca tinha visto algo assim. Bom, realmente pegou muita gente de surpresa nessa situação. Os dois fatores principais são a demora, né? Primeiro, para chegar o produto aqui no Brasil, e o segundo, a questão de preços mudando rapidamente no mercado internacional. Então, a gente está vendo um exemplo claro do cloreto de potássio, né? As formulações com cloreto de potássio estão com cotações que, aliás, as cotações de formulações com cloreto de potássio estão com durações bem curtas, não é mesmo? Então, isso está acontecendo porque o preço no mercado internacional está subindo de maneira muito rápida, semana a semana, então elas ficam com uma duração mais curta aqui no Brasil. Obrigada pela resposta, Ju. E agora temos também uma pergunta aqui para o Rafael. Como a antecipação das compras por parte de grãos impactou no cenário atual? Bom, essa é uma ótima pergunta, né? Se a gente olhar a curva de preço dos defensivos que aconteceram principalmente lá no mercado chinês, como eu comentei no final
apresentação, os preços defensivos estavam em queda no ano passado e ela começou a mudar justamente por conta das antecipações da demanda de soja, né, de milho, justamente por conta da capitalização deles. A China sentiu isso e o aumento de preço se deu porque naquele momento eles estavam segurando a produção, porque o clima estava todo incerto por causa da pandemia, e aí com a retomada, né, da demanda de grãos, né, entraram muito fortemente e isso trouxe um aumento significativo na boa parte das moléculas aí que são utilizadas em grãos. Então, o impacto foi instantâneo, né, e isso deve continuar, né? Um dos pontos importantes que a gente pode trazer aí do aumento do preço dos defensivos é a relação de troca totalmente favorável por boa parte das culturas, né, tanto grãos, mas tanto quanto outras como açúcar, próprio etanol e citros também. Obrigada, Rafa. Aproveitando você, tem uma pergunta também sobre diesel. Considerando o cenário altista do diesel, faz sentido postergar a ida para o mercado até que se tenha um equilíbrio entre oferta e demanda? Olha, postergar depende se você tem algum tipo de contrato, né, ou como você consegue armazenar o seu produto, né? A gente sabe que o armazenamento de diesel é muito dificultoso, né, por conta do giro muito rápido que vocês têm, e às vezes o armazenamento não é tão forte. O que a gente está encontrando é que realmente os preços eles fiquem em alta pelo menos até o final do ano, né? Então a postergação vai depender muito do seu giro de compra ou do seu contrato que você tem agora, mas a tendência ainda é de alta, a não ser que você tenha um contrato de muito longo prazo, aí você pode postergar, mas no momento a gente não vê uma oportunidade tão clara para que você postergue 1, 2 meses para entrar no mercado e comprar um volume muito grande aí. Obrigada, Rafa. Temos também aqui mais uma pergunta para a Juliana, sobre N. Gostaria de entender melhor essa situação de inspeções ambientais na China. Bom, a China tem uma preocupação aí já há alguns anos sobre as questões ambientais no país. E as inspeções nas indústrias de N, que geralmente mais de 50% das indústrias de nitrogenados na China, elas utilizam carvão como matéria-prima. Então, as inspeções, elas acontecem de forma periódica, né? Existe um cronograma que nem sempre as empresas conhecem, né? Elas recebem de surpresa essas inspeções, e esse cronograma ele acontece principalmente nos momentos de maior produção, né, para ver realmente se está acontecendo certinho. Então, a gente está num desses momentos de inspeções no país, mas é algo, assim, comum e periódico na China em relação aos fertilizantes. Perfeito, obrigada, Ju. Também algumas pessoas nos estão perguntando se a gente vai disponibilizar essa apresentação, se faremos algum envio por e-mail. Nós vamos disponibilizar o vídeo do evento no LinkedIn da IEB ainda nesta semana, e aí vocês vão poder conferir tudo que foi dito aqui, tá? E também temos uma pergunta para o Rafael sobre defensivos, que também envolve reestruturação, né? Os impactos da reestruturação ambiental na China já acabaram? Também é uma ótima pergunta, juntando aí com o que a Juliana trouxe, a reestruturação demorou, né, 5 anos para ser feita, né? Acho que também quem acompanha muito bem o mercado de defensivos sentiu na pele aí a falta de produto, o aumento de preço nos últimos 4 anos, em alguns produtos em específico, em alguns casos. Agora, o grosso mesmo, né, das inspeções, elas finalizaram. O que estão acontecendo agora são casos pontuais de inspeções, principalmente no caso das matérias-primas do glifosato, nesse momento. Então, esse também é um dos fatores que estão contribuindo para o aumento desse produto agora, mas no nosso ver, né, no que a gente vem monitorando, as inspeções vão reduzir fortemente agora, realmente só nesses pontuais. Então, não devemos ter esse aumento ou falta de produto por conta de inspeções agora no futuro. Obrigada, Rafa. Temos aqui uma pergunta também para a Juliana. Quais empresas de ácido sulfúrico não tinham paradas programadas para este ano e pararam? Muitas empresas, né, todas, assim, grande parte das empresas produtoras de ácido sulfúrico não estavam planejando, neste período que nós estamos, fazer essas paradas para manutenção. Já é comum que isso aconteça, essas paradas aconteçam entre os meses de maio e início de agosto aqui no Brasil, que é o período que
existe uma demanda um pouco menor, que eles conseguem reduzir realmente a produção. Mas nós vimos esse período se estender por situações não planejadas realmente. Então, a Yara é um forte exemplo de que não foi planejado e que precisou parar para manutenção de uma de suas bombas na fábrica de Cubatão. Então, a maioria delas teve esse problema realmente no mesmo período que causou essa baixa disponibilidade. Perfeito, Juliana. Temos aqui uma pergunta sobre defensivos para o Rafa. Em todas, aliás, duas, né, que envolvem tendências aí para 2022. Qual a tendência de preço para o glifosato para 22, levando em consideração a demanda e a oferta de produto, e a outra é se continuará em falta e aumento de preços durante o ano de 2022. Perfeito. Essa é a pergunta de $1 milhão quase, né? Porque é uma pergunta bastante difícil de responder, né? Justamente porque nós temos muitas variáveis aí impactando hoje no preço do glifosato, né? A produção na China, que está comprometida, pelo que eu comentei com vocês, pelas inspeções, o transporte internacional e também pela maior demanda por grãos, né? Então, são muitas variáveis que estão impactando hoje no preço do glifosato. Na nossa visão, até o final do ano, ele deve ficar ainda em alta, né, e ficar ainda nesses patamares. A visão ainda para 2022, no ano todo, vai depender ainda de como que o governo chinês vai se adequar ou não a essas paralisações ou essas reestruturações que eles estão fazendo. Nós não vemos grandes alterações por enquanto, mas o cenário não é tão animador quanto eu podia trazer do ano passado, por exemplo. Mas, pelo menos até o final do ano, aí a gente está enxergando um preço altista no glifosato. Tem que acompanhar realmente como que o governo vai andar com as questões ambientais deles, principalmente no fósforo amarelo. Obrigada, Rafa. Nós temos também aqui mais uma pergunta sobre os químicos. Por que o fornecimento de soda está tão baixo e se temos fabricantes aqui no Brasil? Sim, nós temos fabricantes no mercado nacional, né? Posso citar alguns grandes, como a Braskem, a Unipar Carbocloro, Canexus, a Chemtrade, são fabricantes relevantes, a Olin, são fabricantes relevantes no mercado nacional. Mas com as dificuldades de produção da Braskem desde 2018 lá em Maceió, houve uma redução da oferta aqui no mercado nacional. Então, a gente ficou ainda mais dependente da importação deste insumo, né, principalmente dos Estados Unidos, que é de onde a gente mais traz volume de soda cáustica. A oferta de produtos ela está baixa no mercado nacional por conta das diversas tempestades que aconteceram nesses estados produtores dos Estados Unidos, né, que passaram pela Louisiana, né, que passaram pelo Texas, que são grandes produtores. Então, por isso, o fornecimento aqui no mercado nacional ele está mais baixo. Além disso, tem a questão logística também, que foi bastante citado aqui, que impacta tanto na importação do produto via frete marítimo e também na importação de matérias-primas para a Braskem. Obrigada, Ju. Temos uma pergunta também para os defensivos, Rafa. No caso dos defensivos, os produtos exclusivos são pouco comentados, mas ainda representam um relevante peso no custo agrícola das empresas. O que podemos esperar para essa classe de produtos? Somente aumento no custo logístico ou também existe aumento de custos das matérias-primas? Boa pergunta. Os exclusivos, realmente, eles têm um comportamento totalmente diferente dos genéricos, né? Eu reforço sempre, né, esse ponto da gente olhar item a item, porque é uma loucura esse mercado em relação a individualismo por parte deles. Mas os exclusivos, por conta do formato, né, que é o próprio mercado, eles realmente sofrem menos, mas eles são importados assim como os genéricos. Então, eles vão sim sofrer com a falta de containers em uma quantidade, né, numa tendência, uma quantidade um pouco menor, só que sim, né, eles vão sofrer com esse aumento de containers. O que a gente tem que avaliar é como os fornecedores nacionais vão colocar disso no mercado, né, porque eles têm um posicionamento de mercado um pouco mais fácil do que os genéricos, que oscilam muito mais de preço. Obrigada, Rafa. Temos uma pergunta sobre químicos, Ju. Quando o ácido sulfúrico volta ao normal? Essa é a pergunta de $1 milhão dos químicos. Bom, a situação deve começar a voltar ao normal
quando o fornecimento dessas indústrias ele for completamente restabelecido. Eu tenho dificuldades de acreditar que ele volte aos mesmos patamares do que era trabalhado no início do ano em relação a preço, mas a redução de preços e a normalização da disponibilidade desse produto, ela deve acontecer quando as plantas voltarem a produzir normalmente. Obrigada, Ju. Tem uma pergunta também sobre micronutrientes, Ju, sobre minerais. Gostaria de uma visão sobre molibdato e cobalto. A gente consegue dar alguma visão sobre isso também? Sim, conseguimos. Nós fazemos o acompanhamento de diversos micronutrientes, entre zinco, boro, molibdênio, cobalto, magnésio. E para esses 2 produtos, você deve ter percebido que o preço subiu muito nos últimos meses, né? Mês a mês, a gente tem observado um aumento na cotação aqui no mercado nacional. E isso está fortemente ligado às matérias-primas deles, né? Tanto o molibdênio tem apresentado altas no seu preço, né, devido a uma demanda mais aquecida para a Europa e também a dificuldade logística. Novamente, a gente acaba se repetindo muito em relação aos problemas logísticos, mas isso tem afetado, de fato, esses produtos que nós importamos muito. E apesar de existir uma produção de molibdato aqui no mercado nacional, a gente importa o trióxido de molibdênio, que é a matéria-prima. Então, acaba realmente influenciando. E uma situação muito semelhante para o cobalto. Para o cobalto, só vou acrescentar em relação à produção da matéria-prima, que acontece ali no sul do continente africano, na República Democrática do Congo, e passa ali pelos portos da África do Sul. Eles estão passando, na verdade passaram nos últimos meses, como vocês viram nos noticiários, por problemas relacionados à política. E aí isso levou a greves, a manifestações e também a paralisação por algumas semanas dos portos. Então, isso também contribuiu para uma menor oferta de cobalto, especificamente, e um aumento nos preços. Obrigada, Ju. E temos também uma pergunta aqui para o Rafael sobre diesel. Qual a situação atual do biodiesel no preço final do diesel? Também, isso daí é um outro fator impactante aí no preço do diesel B, né, que é o que a gente usa na bomba. Eu não trouxe muito sobre o diesel, sobre o biodiesel, né, na nossa apresentação, para não fugir um pouco das tendências do petróleo, mas infelizmente o preço do biodiesel subiu no último leilão, né, que ocorreu, que deve entrar agora para fornecer entre setembro e outubro, e isso acabou até acarretando no próprio porcentagem do biodiesel na mistura, né, que reduziu novamente para 10%. A tendência é que esse preço do biodiesel ainda fique no patamar mais elevado, né, justamente por conta das commodities, né, a própria soja ainda operando em patamar mais elevado e o consumo cada vez mais alto, né, que a gente está olhando, né, o aumento, o retorno do consumo de combustíveis e com isso o retorno ainda do consumo de biodiesel. A gente viu algumas movimentações por parte dos Estados Unidos no passado que reduziu um pouco o consumo de biodiesel justamente por conta dos altos preços que estavam, as refinarias também, as pequenas refinarias estavam com problemas lá, mas já está se normalizando. Então, o biodiesel vai continuar impactando ainda em um patamar, né? Se a gente pega o preço do biodiesel do ano passado para hoje, teve um grande aumento, né? Então, eles devem também se estabilizar nesse patamar mais elevado e impactar ainda cada vez mais no diesel B. Obrigada, Rafa. Pessoal, acho que a gente tem mais espaço aí para 2 perguntas. Tem uma pergunta aqui para a Juliana sobre o nitrato. Como fica o preço do nitrato para os próximos meses e o seu fornecimento? Vamos lá, eu acabei trazendo a projeção de preços para a ureia, mas a tendência para o nitrato é bastante semelhante, é bastante parecida. A demanda por nitrato ela deve aumentar aí nos próximos meses, a Rússia já está se preparando para produzir mais nitrato para atender realmente a demanda europeia e da própria Rússia, e a gente importa muito de lá, né, muito da Rússia, praticamente 100% da importação do nitrato vem de lá. Então, isso deve elevar os preços, essa demanda mais aquecida deve elevar os preços, pelo menos até o final deste ano. Perfeito. Obrigada, Ju. E a última pergunta aqui também vai para você, Ju. O que se produz com a soda cáustica? É uma excelente pergunta. A soda cáustica ela é utilizada na fabricação de diversas produções industriais. O que se destaca é na produção de alumina. Então, aqui no Brasil, a gente tem
uma grande refinaria em termos mundiais de alumina, que é a Hydro, ou a Alunorte, que fica lá no Pará, então tem um consumo muito grande de soda, e por isso ela acaba importando praticamente tudo que ela precisa do mercado americano. E um outro segmento que consome bastante soda cáustica é o de produção de celulose. Então, a soda cáustica ela é usada naqueles grandes reatores para desmembrar, né, as fibras de cavaco de madeira para fabricação de celulose. Então, são dois segmentos que consomem bastante soda cáustica todos os anos. Perfeito, Ju. Acho que temos espaço aqui para uma última perguntinha aqui sobre diesel, Rafa, para você. O que poderia levar a uma queda no preço do diesel nos próximos meses? Sim, do que a gente está olhando, a situação está bem difícil para uma redução no preço do diesel hoje, né? Ao nosso ver, o que poderia acarretar uma redução muito forte seria uma redução também na mesma proporção em demanda, já que a oferta, né, a OPEP hoje ela está um pouco mais propensa a aumentar a capacidade, ou seja, fornecer para o produto, né, do que reduzir. Então, o que a gente está enxergando é realmente para uma redução, vai ser esse cenário, né? O OPEP aumentar muito a sua produção, que é pouco provável, mas sim uma demanda cada vez mais fraca caso esses casos de Covid da variante Delta se prolonguem por outros países, né? Que é o que a gente espera que não aconteça, né? Nesse caso, a gente espera que continue aumentando a demanda, mas infelizmente vai impactar em um preço de diesel estável nesses patamares aí do petróleo em torno de 70, 74 dólares até o final do ano. Perfeito, Rafa, obrigada. Bom, pessoal, estamos chegando ao término do nosso evento. Eu gostaria de agradecer a presença de todos mais uma vez e dizer que eu fico muito feliz, estou muito feliz com a realização desse terceiro webinar. A gente sempre fica muito contente com a participação de todos vocês e também com os feedbacks que nós recebemos. Gostaria de agradecer novamente também ao Rafael e à Juliana por nos proporcionarem aqui esse momento de discussão sobre cada um dos insumos estratégicos e dizer que nós estamos à disposição para eventuais dúvidas, caso vocês queiram saber mais sobre as plataformas de inteligência da IEB, vocês podem entrar em contato com a gente através do e-mail aqui na tela, o comercial@ieb.com.br, ou pelo próprio telefone da IEB, o 19 35 24 9218. Obrigada mais uma vez e nos vemos no próximo, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.